Foi a primeira vez que tu escreveu? Foi para Billboard. Billboard? Não foi para Tribuna? Não, não. Que coisa. E foi pelo seguinte, porque esse foi um outro anjo da guarda na minha vida. Com esse negócio, aí começou, né? Olha, eu já não dava conta de comprar os discos novos, ainda começava a comprar. Na discadora eu também comprava muito disco, porque até disco novo, que como era um sebo, nessa época já acontecia muito dos caras que eram jornalistas, todos do Globo, iam vender os discos lá. Os caras recebiam o disco e vendiam no sábado. Isso que era bom sábado mesmo. Então o disco que, vamos supor, custava 30 cruzeiros numa loja normal, na Copa Disco, lá era 15. Então eu comprava dois. Em vez de poder comprar um Freddie Hubbard, eu comprava Freddie Hubbard e um do Stanley Turrentine, porque era mais barato, o novinho. Ele só vinha com aquele carimbo do invendável, né? Promocional e não sei o quê. Então, por que eu estou contando isso? E aí começou, quando eu descobri que existia a Downbeat e a Billboard, por causa do Elmir. Quando eu comecei a conversar com o Elmir, o disco ficou na parada, não sei quanto tempo, você sabe. Eu digo, mas eu nunca vi essa revista. Você não viu a revista? Ele tinha uma Billboard, umas duas lá, me deu de presente. Naquele encontro? Naquele encontro, me deu Billboard, me deu Downbeat. Olha aqui, fantástico. Que absurdo. Eles botam aqui, olha aqui, eu aqui, sei lá, 8º lugar, melhor arranjador de jazz na frente do Gil Evans, não sei o quê. Imagina se eu tenho competência para estar na frente desses caras, isso é um absurdo. Ele revoltado de estar na Downbeat, porque eles botavam ele na frente do Duke Ellington. Nessa votação de 74 ou 75, o Elmir está na frente do Duke Ellington, como arranjador. Fora como pianista, como disco do ano, como não sei o quê, né? E a coisa da Billboard, o disco tinha vendido acho que 5 milhões de singles, né? O Zaratustra, né? Então o Elmir foi número 2 na Billboard em single, número 1 em jazz, o LP, e número 2 em jazz também. Porque em primeiro lugar estava a Roberta Fleck com Killing Me Softly, e aí não tinha como bater a Roberta Fleck, né? Aí eu queria ver isso, como é que era essa revista. Quando ele me deu isso, quem disse que na semana seguinte eu queria saber o que estava acontecendo, quem é que estava em primeiro lugar, quem estava em segundo, não sei o quê. Aí eu descobri que tinha uma banca, as bancas no Rio de Janeiro, que tinham as revistas. E comecei a comprar a revista também, que era importada, ou seja, mais grana. Porque a diferença era mais ou menos assim, eu lembro disso porque eu não lembro qual era a moeda na época, se era cruzeiro, eu acho que era cruzeiro. Mas, por exemplo, quando eu comprei pela primeira vez um disco do Sivuca, foi um disco importado, porque embora o disco ainda não tinha saído no Brasil, depois ele veio a sair no Brasil pela Copacabana, mas foi um disco de 73 também, ou 74, aí eu fui na Modern Sound. O primeiro disco importado na Modern Sound foi um disco do Sivuca, porque para comprar música brasileira você tinha que recorrer. Aí nesse dia eu comprei o Sivuca, comprei na Billboard um disco do Ahmad Jamal e comprei na Symphony o disco do Moacir Santos, que já estava esgotado na Modern Sound. Aí eu entrava na Symphony e comprava. Mas essas eram lojas muito caras. Eu só podia comprar lá uma vez, entendeu? Por mês, uma coisa assim, porque o dinheiro ia todo embora. Aí no que ia também o negócio das revistas, virou outro problema. Como é que vai fazer para comprar essas revistas? Então eu ficava ali, comprava, e a Downbeat nessa época não era nem mensal, era quinzenal, era pior a história, eu tinha que gastar mais dinheiro. E também eu perdia muita revista, porque chegava muito pouco, não tinha esse negócio que depois, quando passou a ter letras e expressões, sei o que chegavam 6 revistas, não, chegava 2, uma. Billboard eu conseguia na própria Modern Sound, porque o Pedro, que era o dono, o pai, comprava. E na semana seguinte, quando chegava a nova, ele vendia aquela. Ele não dava de presente, não. Ele vendia. E só que tinha 30 pessoas querendo comprar. Aí eu pedi para minha avó, que entrou lá comigo, comprou uns discos da Flora Purim no Natal, um monte de disco de presente, para ela pedir
o senhor pode guardar para ele essa revista da semana que vem? Aí ele respondeu, mas eu não vendo, eu não dou não, hein? Eu vendo essa revista. Ela falou, não, mas eu compro. Até minha avó entrava na... Natal eu só queria disco. Ficava todo mundo escondendo os discos em cima do armário, que de noite eu abria, botava aquelas coisas, mas os meus eu só queria disco. Então eu mesmo dava a lista do que eu queria, né? E cada um comprava um negócio. Bom, muito bem. Legal, cara. Aí eu vou fazer esse negócio das revistas. Aí um dia bateu uma ideia. Aí eu comecei a descobrir que no final de cada revista, assim, tipo na penúltima página, tinha um carimbo de uma distribuidora. E que era a mesma distribuidora da Billboard e da Downbeat. E ainda tinha Cashbox e a Record World. Eram 3 revistas importantes, fora a Downbeat do jazz. Ainda tinha, aí depois eu descobri a Jazz Hot, que era francesa. Também era o mesmo distribuidor. O que eu voltei a fazer? Telefone. Liguei para a distribuidora, atendeu um cara. Resumo, porque a história é longa. Era um cara só que era o dono, que cuidava de tudo, recebia as revistas em casa, morava na Urca, chamado Seu Falcão. E eu falei para ele, Seu Falcão, é o seguinte, eu sou um colecionador, compro de revista, pô, mas estou com não sei quantos anos, não sei o que. Só isso, você entende? Só que eu entendo. Aí ele falou assim, então, vem aqui em casa um dia pra gente conversar. Fui lá pra Urca, levado pela minha mãe de carro, para conversar na casa dele. Cheguei lá, quase tive um orgasmo, né? Porque eram revistas, a casa inteira era revista, da porta até lá dentro. Ele morava com a mulher e com o filho. Aí no que ele começou a conversar comigo, resumo, esse Falcão é um grande compositor de samba. Wilson Falcão compôs sucessos e sucessos da Carmen Miranda, compunha para Carmen Miranda. E nem gostava muito não, porque ele tinha um emprego, ele era aposentado, não sei do que, do governo. Então sabe aqueles caras que compunham só para o hobby, né? Mas a Carmen que ficava atrás dele, Falcão, preciso de um sucesso, não sei o que, não sei o que. Aí ele fazia a música lá, em parceria com um cara chamado Portinho, que era de São Paulo, maestro de São Paulo, uma coisa assim. Não é um Portinho baterista, não. Tem muita gente chamada Portinho, né? Tem que ter cuidado com os homônimos nessas pesquisas. Aí eu descubro o Falcão, que começa a me mostrar uns sambas sensacionais. Esse aqui eu fiz para Carmen, esse aqui eu fiz para não sei quem. E vou fazer um preço para você. Ele falou que ia fazer um preço legal. Mas, na verdade, na maioria dos casos, quando sobrava, que chamava o rebotalho, né, que aquilo recolhia nas bancas, o que não vendia, tinha um nome, tem um nome para isso. Não é estoque, não. Tem um nome próprio para esse troço, que é o que sobrou, o refúgio, vamos dizer assim, que não vendeu, entendeu? Eu não sei o que eles faziam com aquilo, se mandavam de volta para os Estados Unidos. Aí ele começou a me dar. Então ele falou, você se incomoda de não ler essa semana, esperar para ver, porque se sobrar eu te dou. Aí eu falava, eu já negociava bem com ele. Eu falei, não, mas então é o seguinte, se não for sobrar, eu quero comprar, eu não quero perder a revista. Porque aí eu via, chegava uma Downbeat com o Ron Carter na capa, porra, se eu ficasse sem aquilo, me matava, né? Aí ele começou, mas muitas vezes ele me dava. Ele foi um cara extremamente generoso comigo, de me dar as revistas, porque aí não era uma só. Então eu saía da casa dele com a Downbeat, com a Billboard, com a Cashbox, com a Record World, com tudo debaixo do braço. E aí, ele em inglês conseguia ler? Conseguia, embora eu nunca tenha estudado inglês. Eu aprendi inglês lendo as revistas. E aí eu contratei por conta própria, pedi aos meus pais mais um dinheiro para contratar a minha professora de inglês do colégio, Dona Berta. Então ela ia lá para casa. Então, por exemplo, o disco Sivuca que eu tinha comprado. Para ler as revistas. Para ler as revistas e também principalmente para muita coisa nos livros da minha mãe. Eu tinha um livro que eu aprendi, 2 livros que foram fundamentais na minha vida. Tratado de Harmonia de Rimsky-Korsakov, que eu aprendi harmonia sozinho, lendo, e depois eu fui descobrir que o Elmir também tinha estudado esse livro. O pessoal não abre muito esse troço, mas é um livro genial e fácil de você aprender. E um livro do José Siqueira, chamado Curso de Instrumentação.
porque ele analisava instrumento por instrumento, com foto de gente tocando, relacionava as obras onde aquele instrumento, então, por exemplo, trompa, entendeu? Como é que a trompa é usada? Como é que onde é? Quais são as obras clássicas com maior relevância? Aí eu ia na discoteca da minha mãe e ouvia aquilo ali para começar a distinguir o som da trompa, né? E diferenciar o oboé do clarinete, o clarone do fagote, não sei o que. Foi com esse livro do José Siqueira. E o que era bom é que ele vinha, era um livro em português, óbvio, é um autor brasileiro, mas embaixo ele botava em inglês, francês, não sei se italiano, talvez em espanhol, o nome dos instrumentos. Então no disco do Elmir, por exemplo, no Prelude, eu lembro que eu vi French Horn, fiquei encucado. Se eu perguntava aquilo para uma professora, ou mesmo num dicionário, French Horn era sopro francês. No livro do José Siqueira eu descobri que French Horn era trompa, porque trompa chamava-se em inglês. Estava um dia que eu fui olhar lá, French Horn. Pô, aí ali, né? Porque eu ia para o municipal para ver a orquestra, não via nada, esse era outro detalhe. Aí meus pais começaram a me levar muito em concerto de música. Aí eu assisti Cláudio Arrau, assisti Rubinstein, entendeu? Geralmente de cadeira de palco, porque meu pai deixava de propósito para comprar quando já tinha esgotado tudo, porque eles aí botavam cadeira de palco, que era mais próximo da orquestra e do pianista, né? Quando perceberam esse teu interesse, né? Aí começaram a facilitar a minha vida, né? Sobre música brasileira, sobre o que acontece no Brasil para a revista. Era uma sessão chamada From the Musical Capitals of the World. E eu não conheço nenhum jornalista, e pensei em você. Você topa escrever? Então veio tudo daí. A parte do jornalismo começa toda a partir desse convite do Falcão. Foi outro grande amigo meu, chamado Orrin Kipnius, que era o diretor da Fantasy Records, foi fundador da Milestone, foi fundador da Riverside Records, faleceu há uns 2 anos, acho, no máximo, 2 ou 3 anos. E o Orrin Kipnius, nessa época, me indicou para que eu começasse a fazer as compilações que no Japão o distribuidor da CTI estava precisando que fossem feitas. Então aí começou o negócio. E o Creed Taylor ficou sabendo quem era aquele cara que estava trabalhando nas coisas dele, né? Que era eu, né? E depois a gente foi se esbarrando várias vezes e depois já culminou nesse negócio de quando a CTI, por uma questão de problemas como é que se diz, contratuais, né, e financeiros, uma parte grande do acervo dela passou para controle da Sony nos Estados Unidos, que na época nem era Sony ainda, era CBS. E aí quem é que as fitas ficaram jogadas lá, sei lá, um tempão, até que aquele negócio. Quem é que nós vamos chamar para coordenar e para identificar e para fazer o negócio todo? O Arnaldo, né? E eu ainda sofri muito preconceito, sabia? Se eu não fosse brasileiro, eu teria trabalhado muito mais. É porque sempre o negócio do brasileiro, que eles acham que talvez as pessoas já achem que ajude, não ajuda não. Atrapalha. Porque você é o estrangeiro, né? Então entre dar para um estrangeiro e dar para o americano, ele dá para o americano. Aí o americano também não sabe fazer nada, mas tinha que me chamar da mesma maneira.